Olá pessoal, voltamos aqui com os recursos trabalhistas. Nós falamos no bloco anterior da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo do trabalho e vamos falar agora da possibilidade de recurso adesivo no processo do trabalho. É totalmente cabível recurso adesivo no processo do trabalho, igual com a mesma sistemática que nós temos lá no processo civil. Vamos lembrar que o que é recurso adesivo? Recurso adesivo ocorre quando a parte resolve recorrer no prazo de contrarrazões. Vamos fazer aqui um desenho só para vocês lembrarem, tá? Lá de processo civil, lembra o seguinte, olha só. Vamos supor que a minha sentença, ela foi parcialmente procedente. Se ela é parcialmente procedente, isso quer dizer que tanto o reclamante quanto o reclamado foram sucumbentes. Então, nem o reclamante ganhou tudo, nem o reclamado perdeu tudo. Essa sentença, ela poderia ensejar recurso ordinário das duas partes. Mas aí vamos supor o seguinte, vamos supor que dessa sentença o reclamado resolveu recorrer. Então, o reclamado interpôs recurso ordinário, ok? Recurso ordinário, a gente ainda vai estudar o recurso ordinário. Prazo de 8 dias. Esse prazo aqui de 8 dias para interpor recurso ordinário, pessoal, ele é o mesmo, ele é um prazo comum. Então, é o mesmo prazo para o reclamado e para o reclamante, ok? O nosso reclamante, ele não fez nada. O reclamante não interpôs. Vamos supor que o reclamante, ele resolveu não interpor recurso. Em regra, já estaria precluso, porque seria intempestivo, qualquer recurso que ele apresentasse aqui fora dos 8 dias. Depois que esse reclamado interpõe recurso ordinário, o reclamante não fez nada, surge o quê? Prazo para mais 8 dias, tá? Aí aqui é um prazo só para o reclamante apresentar contra-razões ao RO. Contra-razões é a peça que você utiliza para impugnar o recurso do reclamado que o reclamado interpôs, ok? Então, aqui no nosso caso, o reclamante seria recorrido do RO, cujo recorrente é o reclamado. Nesse prazo de contrarrazões, se o reclamante quiser, ele teria a chance de interpor, então ele poderia, se ele quiser, o reclamado pode interpor recurso adesivo. Ou seja, é uma chance que ele tem de interpor recurso ordinário dessa sentença, como se abrisse uma nova chance. Porque muitas vezes, o que o reclamante pode fazer? Ele pode falar assim, olha, como que eu perdi é muito pequenininho, vamos supor que o reclamante estava fazendo 10 pedidos e a única coisa que ele perdeu foi dano moral. Aí ele fala, quer saber, eu não vou recorrer, porque eu não quero atrasar esse processo, eu prefiro receber logo. E aí ele resolve não recorrer. Só que se o reclamado recorre, ele pensa, já que o reclamado recorreu, já que vai demorar de qualquer jeito, eu vou interpor o recurso de forma adesiva, porque aí eu consigo, às vezes, aumentar a minha vitória. Essa é a ideia do recurso adesivo. Vem aqui para a tela comigo, ó. Olha o que fala aí a súmula 283 do TST. Ela fala o seguinte, recurso adesivo, pertinência no processo do trabalho, correlação de matérias. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de RO, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Então, eu posso interpor um recurso adesivo mesmo que não haja uma vinculação de matéria. Beleza? Pessoal, isso aqui é bem tranquilo, né? Não tem muito problema essa possibilidade. Eu só quero que você leve para sua prova
que há a possibilidade do recurso adesivo. Nunca caiu, mas você pode inclusive ter lá uma peça como recurso adesivo sem problema nenhum. Você poderia interpor um recurso adesivo sem problema nenhum, ok? Vamos voltar aqui. Essa súmula 414 do TST, que eu coloquei aqui para vocês, ela é uma súmula queridíssima da FGV, tá? Ela já caiu várias vezes, ela é muito cobrada em prova e no dia a dia da advocacia ela acaba que é muito, muito útil. Qual é a ideia aqui? Eu quero de novo fazer um esqueminha aqui para você, para a gente entender as situações da súmula 414, tá? Vem aí comigo para a tela, vamos fazer aqui a situação desse primeiro item da súmula 414 aí do TST, para a gente entender o que ela tá dizendo, tá? Olha só, primeira observação. Vamos supor o seguinte, eu tive aqui a minha reclamação trabalhista e vamos supor que nessa minha reclamação trabalhista eu fiz um pedido, dentre vários, eu fiz um pedido de tutela provisória de urgência de reintegração. Vamos supor que o meu caso é de uma empregada gestante, que foi dispensada gestante, e eu peço para o juiz reintegrar. Dentro da minha petição, dentro da minha reclamação trabalhista, eu faço esse pedido de tutela provisória de urgência de reintegração da gestante. Ok? Fiz esse pedido. O processo vai continuar. Notificação, você vai ter aqui... Deixa eu colocar aqui, quero fazer uma decisão liminar, tá? Vamos supor que eu fiz esse pedido, juntei documentação, aí o juiz veio aqui, ó, e falou o seguinte, defiro, deu uma decisão interlocutória dizendo o seguinte, reintegra. Ou seja, ele deferiu a minha tutela provisória de urgência de reintegração da gestante. Nesse caso, pela regra que a gente tem, o reclamado, se as decisões interlocutórias de fato fossem absolutamente recorríveis, o reclamado não ia poder fazer nada. Mas nesse caso, como eu ainda não tive sentença, ok? Eu ainda não tive sentença, vamos supor que ela tá aqui no finalzinho do processo, ok? Como ainda não teve sentença dessa decisão interlocutória aqui, de tutela provisória de urgência, dessa decisão cabe mandado. Percebam vocês que essa decisão não está em nenhuma das hipóteses da súmula 214, né? Dessa decisão cabe mandado de segurança para o TRT, para o tribunal. Por que dessa decisão cabe mandado de segurança? Porque é uma decisão interlocutória de tutela provisória de urgência, ok? Não tem recurso específico e pode haver um dano aqui caso essa decisão não seja revertida, e aí você precisa permitir que o reclamado oponha, aí nesse caso ele vai impetrar um mandado de segurança. Mas percebam vocês que no nosso caso, essa decisão ela foi antes da sentença. Se o juiz deixasse para deferir essa decisão interlocutória na sentença. E como assim, pessoal? Eu posso ter decisão de tutela provisória na sentença? Posso. Qual é a lógica disso? A gente vai ver, e todos os recursos trabalhistas, em regra, eles têm efeito meramente devolutivo. Então, você poderia apresentar e começar uma execução provisória antes mesmo do trânsito em julgado. Mas, se você tem uma tutela provisória na sentença, isso impede uma execução provisória. Então, às vezes, a tutela provisória está decidida na sentença para garantir
que o reclamante ele consiga ali cumprir a sua tutela provisória até o trânsito em julgado. É para garantir a execução dessa tutela provisória. Essa é a ideia, tá? Vem aqui comigo. Então, olha só, se essa decisão interlocutória é antes da sentença, cabe mandado de segurança. Se a decisão de tutela está provisória, né? Deixa eu anotar aqui. De tutela provisória está na sentença, não cabe mandado de segurança. Nesse caso, o reclamado vai interpor RO, recurso ordinário, também para o TRT. Então, de qualquer maneira, isso aqui vai parar lá no TRT, ok? E a súmula 414, ela vai falar mais um ponto. Ela vai falar o seguinte: vamos supor que o juiz deu a decisão aqui antes da sentença mesmo e o reclamado impetrou mandado de segurança. Antes do TRT, esse mandado de segurança tá rolando aqui, o TRT ainda não julgou. Antes do TRT julgar, o juiz dá o quê? A sentença. Se a sentença vier antes da decisão do mandado de segurança, esse mandado de segurança perde o objeto, porque vai prevalecer o que está na sentença. Porque a sentença, ela vai ou reformar ou manter essa decisão interlocutória. Então, a decisão que foi atacada pelo MS perdeu o objeto. Logo, vai ficar só a sentença, ok? Vamos voltar aqui para agora sim ler a súmula 414. Percebam vocês como ela diz exatamente o que a gente viu até agora. Olha o que fala aí a súmula 414. Mandado de segurança, antecipação de tutela ou liminar concedida antes ou na sentença, que é exatamente o que a gente viu, né? Ou antes ou na sentença. 1. A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança por ser impugnável mediante RO, recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo de recurso. 2. No caso da tutela antecipada ou liminar ser concedida antes da sentença, cabe a impetração de MS de mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. Então, na sentença não cabe MS, antes da sentença cabe mandado de segurança. A superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada ou liminar. É exatamente o que a gente viu até agora. E mais, ele fala uma observação importante. Se eu quiser dar efeito suspensivo ao RO, eu vou fazer um pedido cautelar. Então, olha só, para que o recurso tenha efeito suspensivo, basta um pedido de tutela cautelar, tá? A súmula, ela fala de ação cautelar, mas a gente sabe que o novo CPC acabou com a tutela cautelar, inclusive acabou com o livro de cautelar, né? E trouxe pra gente as tutelas provisórias. Vamos fazer aqui um esqueminha. Eu acho muito importante que você conheça, você deve ter visto isso lá nas aulas de processo civil, mas eu acho importante que você entenda como é que é o sistema de tutela provisória no novo CPC. A tutela provisória, ela pode ser de duas espécies, tá? Ela pode ser aqui de duas espécies. Ela pode ser de urgência ou de evidência. Beleza? Lembrando que a de urgência pode ser de duas espécies, cautelar ou antecipada. E tanto a cautelar quanto a antecipada podem ser antecedentes
ou incidental. Antecedente ou incidental. Sendo que a tutela de evidência só pode ser satisfativa, que é a mesma coisa da antecipada, tá? Eu vou colocar aqui, essa antecipada, ela tem uma natureza satisfativa, incidental, tá? Aqui é para você lembrar lá de processo civil, vou colocar aqui os artigos para você não se esquecer, tá? 294 a 299 do CPC, aqui 300 a 310, tá? Sendo que do 300 ao 304 a gente fala da antecipada, do 305 ao 310 da cautelar e no 311 a gente tem as situações de evidência, tá? Vamos aqui lembrar quais são os requisitos. A tutela de urgência, ela tem 2 requisitos: probabilidade do direito ok? Probabilidade do direito, perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo. Já a de evidência, você tem basicamente os casos do 311, mas você tem uma alta probabilidade do direito ou né, um abuso no direito de defesa do réu. Lembrando que as situações do 311 fazem parte de um rol exemplificativo, tá? Eu tô fazendo toda essa revisão aqui para vocês lembrarem que a gente aplica tanto a tutela de evidência quanto a de urgência ao processo do trabalho, tá? A única coisa que a gente não aplica ao processo do trabalho é a estabilização. Lembra que a única tutela provisória de urgência que estabiliza é a tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Essa aqui, ó, é a única que estabiliza, tá? E isso aqui a gente não aplica, não se aplica é só a estabilização que não se aplica ao processo do trabalho, tá? Exatamente porque a gente tem uma irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O resto tudo estabiliza, beleza? Então lembra aqui dessa revisãozinha que a gente fez de tutela provisória. Se está com dúvida, volta lá nas aulas de processo civil que a gente aplica tudo isso aqui ao processo do trabalho, ok? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o depósito recursal. Para a gente não atrapalhar aqui a ideia, eu vou encerrar esse bloco e aí a gente começa aí no próximo bloco, a gente começa a falar sobre o depósito recursal. Até o próximo bloco.